bem, irmãos, vamos começar a nossa aula aqui de hoje. Queridos, a intenção desse tempo aqui em classe única é tratar de alguns temas que eu creio que são importantes e relevantes para a igreja. Muitos desses temas são temas que os irmãos conhecem, outros não têm conhecimento algum disso. É sempre bom os irmãos pensarem no seguinte, no que se refere a uma aula da escola dominical, nem qualquer classe que seja. Graças a Deus, a nossa igreja sempre tem gente nova chegando na igreja. Então, sempre tem gente vindo, principalmente de outras denominações, né, de outras igrejas. Então, às vezes, aquilo que é basilar e é básico para você, que já sabe, até poderia dar aula sobre isso, não é o mesmo que acontece com outros irmãos, né? Então, alguns temas são sempre bom nós voltarmos e revermos para a gente conversar aqui, tá bom? Então, a intenção foi fazer isso, e eu dei o título dessa aula, né, ou desse tempo aqui, Igreja Raiz, a história, doutrina e sistema de governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, obviamente que hoje vai ser só uma introdução a isso, né? Uma primeira aula, um primeiro momento aqui. E eu vou falar, inclusive hoje, especificamente sobre formas de governo, né? Sobre formas de governo, a essência da liderança presbiteriana. Por que falar sobre esse tema? Bem, eu preciso dizer aos irmãos que hoje nós vivemos no Brasil uma crise denominacional. Uma crise denominacional. Uma coisa mais comum, e a gente vê muito isso na internet, né? São pessoas que fazem parte de uma determinada igreja e elas não sabem nem dizer o porquê a igreja se chama como se chama. Ela não tem a mínima noção de quais são as bases doutrinárias, de crenças da igreja a qual ela faz parte. Então, isso é algo que acontece muito de um modo geral, entendeu? Então, são pentecostais que não têm a mínima noção de como surgiu o pentecostalismo, são batistas e presbiterianos que não têm a mínima noção de como surgiram suas igrejas. E qual é o problema disso, pastor? Aí surge um discurso que soa como um discurso piedoso, e eu disse soa como um discurso piedoso. Pastor, mas isso não importa não, eu quero saber de Cristo. Eu quero saber, já ouviram isso? Não, esse negócio de placa denominacional, não quero saber disso não, eu quero saber de Cristo, da igreja e da Bíblia. Coitado, se engana, porque ele está enquadrado em uma placa denominacional. Ele só não sabe disso, ele só não admite isso, mas ele está. E como eu sei que ele está? Diante daquilo que ele acredita como deve ser o culto, diante daquilo que ele acredita acerca da salvação, diante daquilo que ele acredita acerca da volta de Cristo, diante daquilo que ele acredita sobre a liderança da igreja. Todo crente tem uma visão acerca de como a coisa deve ser. Essa visão acerca de como a coisa deve ser, ele só pensa dessa forma porque alguém lá atrás estudou, divulgou e propagou isso por meio de uma denominação, de uma corrente doutrinária, de uma teologia. Eu gosto sempre de exemplificar isso com a Trindade, né? Você crê na Trindade? Opa, creio, amém. Crê que existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Amém, creio também. Crê que são três pessoas distintas da Trindade? Deus Pai não é Deus Filho, Deus Filho não é Deus Espírito, não é? Creio também. Agora, abre a Bíblia e mostra onde é que está isso. Não está, são conclusões teológicas, doutrinárias, fruto de muitas reuniões conciliares, de muito debate teológico, de muita gente sendo perseguida, sendo queimada na fogueira, sabe? De muitos embates, muitas discussões, né? Então, é importante, irmãos. Por que também é importante nós vermos isso aqui? Dentro disso que eu falei, dessa crise denominacional que existe uma outra coisa também, que é aqueles que causam confusão dentro da própria denominação. Então é um indivíduo que está numa igreja tradicional, mas ele quer agir como age um membro de uma igreja que não é tradicional. Ou então é um indivíduo que está numa igreja pentecostal e ele quer agir como um reformado ou de uma igreja tradicional, e ele não quer sair da igreja dele, aí fica lá causando confusão. Não é? É um indivíduo que ele entende que o culto tem que ser desse jeito aqui, mas em toda a denominação dele o culto é de outro jeito. E são pessoas que muitas vezes ficam lá e ficam só para causar intrigas, né? Divisões e etc, né? Porque é muito pouco provável que você vai ser um Lutero da vida dentro dessa denominação lá, que a coisa vai mudar, né?
Então, existem muitas crises nesse sentido, né? Muitas crises nesse sentido. E não tenham dúvidas, e por isso, não é? Você que entende, compreende, crê e segue isso aqui, vai só revisar, né, e fortalecer, mas acontece também dentro da igreja presbiteriana, irmãos. Também dentro da igreja presbiteriana. Não é incomum. Quer ver uma coisa? A gente vai ver isso aqui, né? O sistema de governo da igreja presbiteriana, que eu não tenho dúvida alguma ser bíblico, é visto em muito poucas igrejas de um modo geral. Então é muito comum que hoje em dia nós temos boa parte da membresia da igreja presbiteriana do Brasil, boa parte, são irmãos que vieram de outras denominações, não é? São irmãos que vieram da igreja batista, da Assembleia de Deus, das igrejas neopentecostais de um modo geral, das mais variadas placas. E muitas vezes é gente que nasceu no Evangelho. Nasceu no Evangelho. Então, mentalize o que é você, alguém que nasceu e se criou num sistema de governo congregacional, por exemplo, que é adotado classicamente pela igreja batista. Então, ele chega agora na igreja presbiteriana, ele leva um tempo para assimilar, entender e compreender e aceitar isso. E não é incomum confusões serem criadas dentro da própria denominação com questionamentos que não cabem diante daquilo que é a igreja, diante daquilo que é a denominação. Conseguem compreender isso? Então, diante de tudo isso, dessas confusões que existem, levando em consideração os muitos irmãos que têm chegado à nossa igreja de outras denominações, né? Então, é bom a gente falar um pouco sobre isso. Muito bem. Tudo isso, irmãos, parte aqui do texto de do texto de Mateus, quando diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, eu vou dar uma acelerada aqui hoje, tem muita coisa para a gente ver, mas caso algum irmão tenha dúvida, queira falar alguma coisa, contribuir, levante sua mão, tá bom? O microfone chegará aí, através de um diácono. A ideia é essa aqui de uma aula mesmo, né? Que a gente possa ter esse bate-papo, caso você queira fazê-lo. Eu estou partindo aqui do texto de Mateus, irmãos, enfatizando o fazei discípulos, porque olhando lá para trás, é assim que surge a igreja cristã. Surge a partir dessa ordem do Senhor Jesus, que não é de ir, mas de fazer discípulos, que a igreja começa a se espalhar diante da perseguição, né, do período de separação, né, onde a igreja se espalha, justamente pela perseguição aos cristãos, mas Deus se utiliza disso, pela graça de Deus, para fazer com que o evangelho crescesse, né, e fosse se difundindo. Então, já através de Paulo, chega à Europa, ali pela Itália, e se espalha pela Europa, né? Inclusive a igreja cristã surge ali, reforma protestante, vem para as Américas, chega ao Brasil, o evangelho até nós, mas tudo isso surge aqui, começa daqui, né? É sempre muito importante, irmãos, nós olharmos para a história de um modo geral. Uma das características da pós-modernidade, uma das ruins características da pós-modernidade é o desprezo pelas questões tradicionais e históricas. E não, eu não estou falando aqui de um apego idolátrico à história e à tradição, que existe de fato. Nós vamos fazer uma meia-culpa nesse sentido. Existe de fato, né? Aqueles que olham para o passado e sempre para o passado de uma forma saudosista, e aquela visão, né? Eu tenho que ter paciência com gente assim, principalmente na música, o pessoal da música aí, né? Então, eu tenho amigos músicos, né? Da minha idade, mais velhos um pouco, né? Ou outros bem mais velhos, né, que vem com esse discurso de que, rapaz, só a música boa cristã, rapaz, é só... Hoje em dia não existe música boa mais, rapaz. Já ouviu gente com esse discurso? Não, que as coisas boas é só as coisas da década de 80. Só presta Vencedores por Cristo, Logos, Ademar de Campos. Não, para com isso, irmão. Tem muita gente coisa boa hoje. Tem muita coisa boa hoje. Então, esse saudosismo, época boa, porque os jovens de hoje não prestam, rapaz. Época boa era a época da minha mocidade. Porque no meu tempo fazia isso. Não, irmão, são características diferentes, né? São motivações diferentes. Deus tinha servo, Deus fiel lá na década de 80, 70, 60, e tem hoje também, né? A geração nova, e são características diferentes, né? Mas é sempre bom, é sempre muito saudável olharmos para o passado, irmãos. Olharmos para o passado. Eu sei que nem todos são muito chegados à história, né? Mas é sempre bom nós olharmos para o passado,
não só para aprendermos, mas para reconhecermos, vermos e nos apegarmos às nossas raízes, irmãos, às nossas raízes. E eu quero enfatizar aqui que quando nós estamos falando de raízes, essas raízes elas são presbiterianas, elas são reformadas, mas lembre-se que nós estamos falando de uma denominação que tem se esforçado ao longo dos séculos para permanecer fiel às Escrituras, permanecer fiel à palavra de Deus. Aquilo que nós fazemos, nós não fazemos porque achamos que é bom, ou achamos que é o melhor, mas fazemos porque entendemos que é um direcionamento bíblico. Não fazemos com base na revelação que alguém recebeu. Nós não fazemos com base numa profecia que alguém fez. Fazemos porque entendemos ter textos bíblicos, passagens bíblicas e doutrinas bíblicas que apontam para isso, inclusive a nossa forma de governo, inclusive o modo como nós decidimos liderar a igreja, né? Então, por isso é importante, né? Para aqueles que se interessam um pouco mais por história, eu queria deixar a indicação desses 3 livros aqui, ó. Esse daqui é muito bom, inclusive é possível que a gente faça uma classe de escola dominical, ou use ele na classe de novos membros. O que todo presbiteriano, é esse aqui? O que todo presbiteriano inteligente deveria saber. É um livro antigo já, de um pastor também um tanto conhecido na IPB, no reverendo Adão Carlos Nascimento, e do Alderi, que até hoje, né, carrega o status de ser o historiador da IPB. Ele lançou também Os Pioneiros do Presbiterianismo no Brasil. É muito bom, um livro muito histórico, mas ele trata isso basicamente, né, entre os anos de 1859 e 1900, né? Então fala sobre missões, o trabalho dos pastores, né, basicamente aí no século XIX, né? E tem também esse terceiro aí, que foi quando a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 150 anos, né? 150 anos de paixão missionária. Sendo nós, né, uma das primeiras igrejas evangélicas, né, a pisar no Brasil e a começar trabalhos presbiterianos aqui. Aliás, só uma curiosidade, há aproximadamente 50, 70 anos, irmãos, só, né, olhando para a história do modo geral, a Igreja Presbiteriana do Brasil era uma das maiores denominações no país. Era uma das maiores denominações no país, as coisas de 50, 70 anos, né? Depois outras igrejas surgiram, né, foram crescendo, muitas migrações, né? Hoje nós estamos experimentando, não sei se todos os irmãos sabem disso, né? Mas nós estamos experimentando o contrário. Já tem um tempo, né, principalmente com o advento da internet, as divulgações de pregações e de pregadores no YouTube. Inclusive o reverendo Augusto Nicodemos tem uma sacada muito boa, né? Fazendo uma comparação com a imprensa de Gutenberg, né, que foi um instrumento de Deus, né, para fazer com que os escritos da Reforma Protestante fossem divulgados, né? Ele disse que hoje talvez algo que corresponda à imprensa de Gutenberg são as redes sociais e os canais de um modo geral, né? É por conta disso que a Igreja Presbiteriana tem crescido muito nos últimos anos. Tem acontecido um êxodo de irmãos de igrejas pentecostais e neopentecostais para a Igreja Presbiteriana, que vem para cá em busca da palavra, vem para cá em busca de pregação bíblica, de teologia pura, sadia, né? Principalmente porque começam a ler a Escritura, começam a ouvir o Evangelho, a palavra, a verdade, e são alertados, né, das heresias, dos erros, dos desvios que acontecem em suas igrejas, e insatisfeitos saem, né, não tem como ficar lá, né, e migram para a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana tem experimentado um crescimento exponencial nesse sentido. Isso porque, irmãos, nós podemos dizer, apesar de sermos um número pequeno em comparação com grandes denominações como a Assembleia de Deus e Batistas, mas nós podemos dizer que somos a maior igreja reformada do Brasil. Somos a maior igreja reformada no Brasil. Somos a maior denominação reformada no Brasil. E talvez você nunca tenha ouvido esse termo, eu não pretendo esgotá-lo hoje, né, aqui nessa aula, mas nós iremos ver aqui, com base nessas raízes históricas, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que os reformados é um grupo que surge dentro dos protestantes. Surge dentro do protestantismo. Não sei quantos se lembram lá das aulinhas de história, né? Ou até por aqui, alguns pastores já devem ter falado, com os muitos desvios que a igreja institucionalizada até então, que era a Igreja Católica, né, Apostólica Romana, com os muitos desvios que vem acontecendo, muitos bispos, muitos clérigos, muitos padres cristãos, né, servos do Senhor fiéis, começaram a perceber esses erros, esses desvios, né?
e começaram a protestar, a reclamar, a questionar, né? Muitos foram mortos ao longo da história, né? São chamados pré-reformadores, foram mortos, foram perseguidos, foram expulsos da igreja, mas aprove a Deus, não é? De que ali no século XVI, por conta de Calvino, Lutero, Calvino e outros, né, a reforma viesse a acontecer, né? Mas desse grupo, né, que culmina com a reforma protestante, que não tinha a intenção, inclusive, né, de se tornar uma nova igreja, né? Os irmãos sabem disso. A ideia de Lutero e de seus amigos ali, né, de seus seguidores, era de fato trazer essa mudança, né, da igreja de dentro para fora, não é? O que logo depois ele também percebeu que não seria possível. Mas houve um grupo especificamente, e eu trago isso aqui, de que as origens mais remotas, quem quiser depois esse material, eu posso passar para os irmãos, tá? É só me pedir. As origens mais remotas do presbiterianismo, então, remontam os primórdios da reforma protestante do século XVI. Poucos anos após o início da dissidência luterana na Alemanha, surgiu na região da língua alemã, na sua vizinha, a Suíça, mais precisamente na cidade de Zurique, um movimento de reforma protestante, frequentemente denominado como Segunda Reforma, né? Esse movimento teve como líder, né, no seu início, o sacerdote Eurico Zwinglio, que viveu aí nesse período, né? Pretendendo reformar a igreja, então, de maneira mais profunda, né, que o movimento de Lutero, passou a ser conhecido como o movimento reformado e seus seguidores como reformados, né? Após Eurico Zwinglio morrer, né, em 1531, o movimento da reforma passou a ter um novo líder que se revelou muito mais articulado e influente que o seu anterior, que foi o reformador João Calvino. Muito bem, o movimento reformado, então, eu digo aí que ele começou a difundir-se em muitas regiões da Europa, notadamente na França, Reino Unido, Alemanha e nos Países Baixos, no leste europeu e nas Ilhas Britânicas. E vários fatores contribuíram, né, para essa difusão. A ampla divulgação das ideias de Calvino, através da imprensa e de outros meios, e muitos homens e mulheres iam a Genebra e eram treinados, né, preparados, segundo os preceitos da fé reformada, e retornavam também para seus países imbuídos dessas novas ideias. Então, o movimento reformado, né, quando nós dizemos que somos uma igreja reformada, é porque a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi plantada, por sua vez, né, pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, abre parênteses, igreja a qual nós rompemos há cerca de 20 anos, talvez, menos um pouco, porque foi uma igreja que começou a se desviar muito dos princípios da fé reformada, dos princípios bíblicos, sendo essa hoje a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, né, que foi a nossa mãe, que começou, acompanha a ordem, ordenando diaconisas, depois presbíteras, depois pastoras, reverendas. Nós temos pastoras na Igreja Presbiteriana, que é a nossa mãe, e hoje a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América não só recebe membros homossexuais do movimento LGBT como membros da igreja, mas também ordenam. Eles podem ser presbíteros, podem ser pastores. Então é uma igreja que se desviou, entrou no liberalismo teológico, se desviou totalmente das virtudes. O meu professor de Constituição, né, conta a história de uma pessoa que era membro da igreja dele aqui, se revelou homossexual, foi para os Estados Unidos, e naquela época ele contava, né, que ali hoje era Carlos, virou Keila e atualmente era presidente da SAF. Seria... só não é mais engraçado porque é trágico, né? É trágico, mas é cômico, né? E era presidente da SAF lá, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, né? A PCUSA. Então, nós não temos mais ligação nenhuma com essa igreja, né? Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos, a nossa igreja tem essas raízes, né? Tem essas raízes que remontam lá ao século XVI, a Reforma Protestante, mas especificamente esse grupo. E a ideia aqui é o seguinte, né, irmãos? Tanto Zwinglio quanto Calvino nunca tiveram dúvidas que a Igreja Católica Apostólica Romana, eu pretendo dar uma aula aqui também sobre isso, né? Por que não somos católicos apostólicos romanos, né? Por que não podemos considerar cristãos católicos apostólicos romanos como nossos irmãos, né? Não é o mesmo Deus, não é o mesmo Senhor, não é a mesma fé,
não é a mesma doutrina, não é nada igual. E, inclusive, é esse o motivo pelo qual a reforma protestante, os protestantes surgem e surgem os reformados, né? Os reformados, mais especificamente, de onde surge a igreja presbiteriana do Brasil, entenderam que a igreja estava tão podre por dentro, ela estava tão corrompida, que não havia mais como reformá-la, não havia mais como mudá-la, né? Adaptá-la, corrigi-la. Então a ideia de fato, haver uma dissidência, uma separação, uma ruptura e um surgimento de uma nova igreja, não é? Inclusive isso faz com que essa ruptura seja inclusive diante de questões que o luteranismo mantém, não é? Como a sua forma de governo. O luteranismo por exemplo, tiram as imagens, mas ainda fica toda aquela pompa, sabe, arquitetônica das igrejas luteranas, né? Nós vemos quando vamos entrar em igrejas luteranas, né? Eles têm muito daquilo ainda que você vê ali um vislumbre de fundo de catolicismo apostólico romano, entendeu? Por exemplo, em relação a culto e a lugar de adoração, os reformados trazem uma revolução total e oposta o rumo que a igreja caminhava naquele sentido e também do que o próprio luteranismo acabou ainda abraçando, né? As igrejas reformadas, irmãos, surgem do modo mais simples, austero e frugal possível. A ideia dos reformadores é que a igreja devia ter um púlpito, uma mesa, uma pia batismal, nada pintado nas paredes, nada de decoração, nada, porque a ideia é que nada deveria tirar a atenção das pessoas. As pessoas deviam estar ali centradas no culto e na palavra. É por isso, inclusive, que dizem alguns historiadores, né, que é por esse motivo que o púlpito, em muitos momentos, saem das laterais, das colunas. Inclusive é assim em muitas igrejas apostólicas romanas, muitas igrejas romanistas, né? Você vai em algumas igrejas dessas mais históricas, os púlpitos eles ficavam elevados, geralmente na lateral, assim, muitas vezes até 2, né? Uma das coisas que muitas igrejas reformadas vão fazer é trazer o púlpito para o meio, para o centro, apontando, né, de modo simbólico essa ideia da centralidade da palavra, né? Deixando ali apenas a mesa, né, a mesa como representante de um dos sacramentos, a ceia do Senhor, e uma pia batismal, né, com o batismo por aspersão, lógico, que sempre foi feito, né, com a pia batismal que apontava para o outro sacramento, né, que era a ceia do Senhor. Então a ideia é que os elementos que estavam ali no palco, né, ou se você preferir chamar de altar, entendendo que não é bem altar, né, apontavam para isso, né, a palavra e os sacramentos, né, a palavra e os sacramentos. Aliás, coisa que é um sonho meu, em breve, inclusive, não sei como, que não tem muito espaço aqui, né, mas a gente tem aqui a mesa e a pia batismal, porque apontam para isso, né, apontam para os sacramentos e para a palavra. Muito bem, como surgiu, irmãos, então, o termo presbiteriano, né, como é que surge o termo presbiteriano? Os mais precipitados talvez pensem que isso tem uma relação direta com a doutrina da predestinação, né? Mas não tem a ver nada com a doutrina da predestinação, mas tem a ver com outra coisa que aponta justamente para a nossa forma de governo. E vejam só que incoerente, irmãos, não é incomum, como eu disse aos irmãos, existirem confusões, dúvidas e muitas vezes até tumultos por conta de um pensamento equivocado, justamente acerca daquilo que é uma das maiores marcas que carrega no seu nome a igreja presbiteriana, que é a sua forma de governo. É a sua forma de governo. Olha só, eu tentei colocar o menos de texto, irmãos, mas, enfim, tem coisa que é importante a gente ouvir, saber gravar. Olha só, especialmente importante para a fé reformada foi a sua introdução nas Ilhas Britânicas, né? Nessa região, ao que surgiu um outro nome histórico associado ao movimento, que foi o presbiterianismo, né? Esse nome tinha, ao mesmo tempo, a conotação teológica e política, né? Política no que se refere a essa forma de governo, de liderar o povo, né? Aos reis ingleses e escoceses, que eram firmes partidários do episcopalismo. A gente vai ver já o que é o episcopalismo, né? Como esses bispos eram nomeados pela coroa, esse sistema favorecia o controle da igreja pelo Estado. Assim sendo, a insistência dos reformados da Escócia e da Inglaterra em uma igreja governada por
presbíteros eleitos pela congregação e reunidos em conciliares, né, ou em concílios. Isso era uma reivindicação de independência da igreja em relação ao poder público, né, fazendo essa separação aí. E foi tal a origem histórica do termo presbiteriano ou igreja presbiteriana. Então, nós nos chamamos de presbiterianos, essencialmente falando, irmãos, esse nome, né, que alguns até embolam a língua para falar, né? Engraçado que nunca ouviu o termo, né? Aí você é da igreja presbi o quê? Cadê minha água? Acabou minha água. Por favor. Então, nós somos a igreja presbiteriana porque somos uma igreja governada por presbíteros, né? Por presbíteros, então, grave isso aí. Então, vamos ver um pouco mais agora sobre formas de governo. E aí, nesse sentido, eu queria ler 2 textos com os irmãos. Um é o texto de Atos. Obrigado, Wanda. O texto de Atos, capítulo 15, do verso 1 até o verso 6, que diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses 2 e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão, enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios. Causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relatavam tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que ele observe a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. O que nós temos aqui, irmãos, é a narrativa de algo que já estava sendo posto em prática, que, dando um salto na história, isso aqui nada mais é do que uma reunião do quê? Do conselho. Ou uma reunião do presbitério. Então, eu gosto sempre de enfatizar isso, porque sempre se levanta, né, essa galera contra a teologia, e com esse discurso piedoso de que eu só quero Cristo e só quero a Bíblia, né, para enfatizar que mesmo aquilo que nós cremos em termos doutrinários, nós não cremos apenas por nossas questões históricas, mas as questões históricas têm uma relação direta com a observância das Escrituras e entender como a coisa funcionava. Como a coisa funcionava. Como é que funciona hoje em boa parte das igrejas? Tem uma confusão na igreja, quem é que resolve? O pastor. Leva o pastor e é o pastor que vai resolver. Porque a maioria das igrejas, vai ver isso aqui, ele segue um sistema episcopal. O pastor é a autoridade máxima, é ele quem manda, desmanda, é ele quem faz e desfaz. Então tudo é sobre ele, a responsabilidade recai sobre ele, não é? Quando a gente olha para a Escritura, a gente não vê que é assim. Paulo, diante da autoridade que tinha, ele podia resolver, né? Paulo, inclusive, estava contrário a isso aqui. Inclusive, irmão, sabe que o resultado disso aqui não foi da aprovação de Paulo, né? Porque a resolução desse conselho aqui, né? A resolução dessa reunião aqui, é que a igreja e os irmãos, né, que quisessem circuncidar, podiam circuncidar, mas que ficassem atentos em relação à observação de comida, coisas sacrificadas a ídolos e etc. E Paulo não concordava com nada disso aqui, mas ele se submeteu. Por quê? Porque a decisão não cabia a ele. A decisão não cabia a Barnabé, que estava do outro lado. A decisão não cabia, mas a decisão cabia a um colegiado, eleitos pelo povo. E aqui ainda numa fase de transição, né, que ainda haviam os apóstolos, né, e os presbíteros, mas posteriormente somente os presbíteros, que reunidos, que tomam a decisão dos rumos da igreja, né? Presbíteros, por sua vez, escolhidos pela igreja, né? Diante daquelas características que Timóteo, por exemplo, narra, né? De como deve ser o bispo, né? Ou presbítero. Aproveitando a oportunidade para dizer a você que bispo e presbítero, ou pastor na Bíblia, é a mesma coisa, são apenas nomenclaturas diferentes para um mesmo título, digamos assim, né? Para uma mesma função. Muito bem,
Um outro texto que a gente vê também isso acontecer é o texto clássico de Mateus 18. O texto de Mateus 18 é um texto que fala sobre disciplina eclesiástica, né? Como tratar o irmão faltoso, né? Aliás, disciplina eclesiástica, que vai ser um outro ponto aqui dessas aulas conjuntas, disciplina eclesiástica que virou uma raridade nas igrejas evangélicas hoje. Nas igrejas evangélicas. Nós temos aqui muitos irmãos que vieram de outras denominações, não é? E talvez você não se lembre de gente da sua igreja lá que algum dia foi disciplinado, né? Que passou por um processo disciplinar, sobretudo como manda as Escrituras, como deve acontecer as Escrituras, né? Inclusive é por isso que ali ainda no período da Reforma Protestante, diante desse nova fase que a igreja enfrentava, algumas coisas precisavam ser estabelecidas, porque muitas igrejas heréticas começaram a surgir também. Havia um interesse econômico, comercial e político para que outros grupos saíssem da Igreja Católica Apostólica Romana e tivessem o seu próprio reino, né, o seu próprio mundinho, né? E muitas delas não tinham nada a ver com o cristianismo, saíam da Igreja Católica e era pior que a Igreja Católica. Então, os concílios reunidos, né, precisaram criar parâmetros, inclusive é nesse contexto que surgem as confissões, né? Os cânones de Dort, a confissão do Westminster e dentre outras, né? E é nesse contexto então, irmãos, que alguns teólogos entendem que a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a igreja bíblica, ela precisa ter algumas marcas. Uma das marcas é justamente, uma das características básicas que a igreja precisa ter, é justamente a correta aplicação da disciplina eclesiástica. E esse é o texto que trata sobre isso, né? Vejam só o texto de Mateus 18, a partir do verso 17 diz... Aí está falando do irmão, né? Os irmãos sabem aqui do contexto, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, repreende-o. Se ele não te ouvir, o irmão está em pecado lá. Se ele não te ouvir, chama uma pessoa a mais, vá lá, repreenda-o de novo. Se ele não te atender, dize-o também à igreja. Dize-o também à igreja. E obviamente que aqui a ideia é de levar a liderança dessa igreja. Se recusar também a ouvir a igreja, considere um gentio e um publicano. A ideia aqui é o que infelizmente de vez em quando acontece, né, na nossa igreja, é a ideia do indivíduo ser excluído, né? Ele foi excluído do rol de membros, ele foi expulso da igreja literalmente, né? A ideia é dizer, olha, você a partir de hoje não tem mais direitos como membro, como parte desse corpo aqui, entendeu? Não é necessariamente expulsar, ele continuar indo, ele pode continuar, mas ele não exerce funções, ele não comunga da ceia do Senhor, ele não, entendeu? Então a ideia é de aplicar isso, né? É nesse contexto, irmãos, inclusive, que esse versículo 18 é extremamente retirado do seu contexto, sobretudo num mundo evangelical experiencialista, sabe, sentimentalista, tira do contexto, né? É nesse contexto aqui, então, que a Escritura diz, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ele está falando de quê aqui? Da decisão que vai ser tomada por essa igreja diante daquele que precisa ser expulso da igreja e diante daquele que precisa adentrar a igreja. Se seguimos princípios bíblicos, se concluímos que o indivíduo está em pecado, não é crente, está corrompendo os caminhos do Senhor, está levando pessoas para um mau caminho, e alguém que não é crente e precisa ser afastado, precisa ser disciplinado, precisa ser exortado, a ideia é que Deus está aprovando isso também, porque é o próprio Deus que está disciplinando, né? Então é nesse sentido aqui a ideia do que terá sido ligado na terra, terá sido ligado no céu, né? Verso 20, em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra condenarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É outro texto retirado fora de contexto, né? Isso aqui é muito usado, é engraçado, algumas pessoas usam textos bíblicos, né, de modo aleatório, isso quase que se torna uma regra, né? Esse texto é muito citado assim, né? Reunião de oração. Aí o que é que vocês estão rindo já? Reunião de oração, aí tem 2 irmãos lá, aí o indivíduo que vai dirigir, ele começa dizendo, irmãos, mas estamos aqui, a Bíblia diz, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, não, o Senhor está ali realmente, mas o texto não está falando disso não.
O texto está falando de um conselho de liderança que se reúne e 2 ou 3, representando a igreja, decidem disciplinar alguém. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou com ele. O contexto aqui não é um contexto de culto, não é um contexto de adoração, é um contexto de disciplina, né? Eu trouxe esse texto para mostrar aqui, mais uma vez, essa ideia de um conselho, de um concílio, de uma liderança se reunindo, né, para tomar essa decisão. Isso não é uma decisão feita por uma pessoa só, né? Isso não é feito no coletivo, por meio de uma votação, né, um plebiscito, um abaixo-assinado, sabe, uma assembleia, mas é feito por meio da liderança da igreja. Muito bem, olha só, nós temos basicamente 3 formas de governo. Temos o sistema episcopal, o congregacional e o representativo, ou presbiteriano, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho de cada um deles. Eu diria que é mais ou menos assim, no sistema congregacional, a ideia é que todos governam todos. Todos governam todos. Permita-me dar um exemplo com a Igreja Batista, de onde inclusive eu vim, né? Eu nasci, me criei na Igreja Batista, fiquei lá até meus 17 anos. E na Igreja Batista, pelo menos no sistema clássico, né, infelizmente, a Igreja Batista, justamente por sua forma de governo, é uma igreja que foi dilacerada ao longo dos últimos 20 anos, dilacerada, infelizmente, porque é uma denominação muito séria, mas é uma denominação que se multifacetou absurdamente, entrando nas maiores loucuras, e é uma denominação que hoje tem perdido sua identidade, e eu, dentre outras coisas, eu culpo isso justamente ao sistema de governo. Se não, permita-me dar um exemplo. Eu nasci, e pode gravar, não estou nem aí. Não, brincadeira, irmãos, não estou nem aí, não. Eu nasci e me criei na Igreja Batista, lá em Maceió, né? Igreja Batista tradicional e tudo mais, né? Fazia parte da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Alagoana dos Batistas e tal, não sei o quê, né? E aí, um belo dia, com aquele movimento trazido pelo pessoal lá da Lagoinha, sabe quem é, né? Aquele pessoal lá da Lagoinha, aquele movimento trazido lá, principalmente na área do louvor, ministração espontânea, não sei o quê, aquilo foi uma lástima nas igrejas evangélicas de um modo geral. Trouxe coisas boas, mas trouxe muita coisa ruim também. Então isso influenciou principalmente as igrejas batistas, uma vez, né, que era uma igreja batista lá, né? E aí, rapaz, um pastor saiu, inclusive foi o pastor que me batizou, veio um outro pastor. E esse pastor veio para pentecostalizar a igreja. Ele começou trocando o nome da igreja. O nome da igreja, assim como acontece Brasil afora, era o nome do bairro, Igreja Batista de Jatiuca, do bairro Jatiuca. Aí ele foi pesquisar e ele descobriu que Jatiuca era um nome indígena que remontava a um espírito de não sei o que lá. Então tinha que trocar o nome da igreja. Aí a igreja lá, 50 anos lá com a igreja, mudou o nome da igreja. Aí começou a judaizar a igreja, sabe? Essa outra lástima que foi essa judaização da igreja evangélica. Aí candelabro de castiçal na mesa da igreja, bandeira de Israel, chofar. E aí, uma igreja batista tradicional, os irmãos começaram a se incomodar com isso. Para resumir a história, no sistema congregacional, irmãos, sabe quem ganha? A maioria. A maioria que ganha. É só fazer uma assembleia, vota, e o que a maioria decidir, é assim que será. Então, foi o que aconteceu. A maioria ficou com ele, os poucos incomodados, ou ficava lá e aceita, ou sai. Estava descaracterizando a igreja e a denominação? Estava. Mas o sistema congregacional dá um poder e uma autonomia tão grande a cada igreja local, que ela pode se tornar outra coisa e a denominação não pode fazer nada. A denominação não faz nada. Tristemente, é também na minha terra, eu sou de Maceió, né? De um pastor que foi referência para mim na minha adolescência, de Pinheiros, que foi ordenada a primeira pastora batista. Primeira mulher, ele ordenou a esposa dele. Vou lhe ordenar, não. Ele ordenou a esposa dele. Essa igreja, por sua vez, também é uma igreja que já recebe homossexuais como membros da igreja. Aí o assunto estourou, rodou o Brasil todo, foi para a Junta Batista e resolveu o quê? Nada. Porque o sistema de governo permite. O sistema de governo permite.
E, inclusive, eles podem, no máximo, talvez, consegue tirar da junta batista, mas quando estão sendo a igreja batista, entendeu? Então, existem outros exemplos também de igreja batista, a gente vai ver isso aqui, né? Muito bem, deixa eu adiantar aqui, senão a gente não tem tempo. Aí você tem um sistema episcopal. O sistema episcopal é o resto de quase todas as igrejas do Brasil. Aí, então, absolutamente todas as pentecostais clássicas, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Brasil para Cristo, o que mais? Quadrangular, e todas as pentecostais clássicas, né? E entram também aí todas as neopentecostais, né? Todas as neopentecostais entram nesse bolo aí também, não é? E qual é a ideia? A ideia é de que é o pastor a autoridade máxima na igreja. Pastor, leia-se, né? Pastor, apóstolo, bispo, santo, sei lá, como as nomenclaturas novas que estão dando aí, né? Mas é a figura do sacerdote, o anjo da igreja, ele é a autoridade máxima, ele é o sacerdote, né? Ele é o Papa. Ele é o Papa. Ele é o Papa daquela igreja. O que ele manda, o que ele diz, o que ele fala. Inclusive hoje em dia, né? Nós temos as coisas mais esdrúxulas acontecendo por aí, né? Que vão inclusive de encontro às escrituras. E é justamente esse o sentido simbólico não, né? A prática do catolicismo romano, né? É que a tradição, ela tem um peso igual ou até maior que as escrituras. E a tradição é a liderança da igreja, né? É o clero. E é exatamente isso que acontece nas igrejas evangélicas de um modo geral, né? Tudo aí tem vantagens e desvantagens, irmãos, em cada um dos sistemas de governo, né? Mas esse, para mim, é o mais complicado de todos eles, porque você coloca todo o poder, toda a autoridade centralizada na mão de uma pessoa, né? Então, mesmo quando acontece, por exemplo, de denominações que tem o chamado pastor presidente, né? Que esse aí é maior ainda do que os outros. A ideia é que cada pastor local tem a sua autoridade, tem a sua autonomia, cada pastor local tem a sua autonomia. As Assembleias de Deus, por exemplo, cada pastor local tem a sua autonomia. As que têm pastores, né? Muitas têm presbíteros ou diáconos à frente, né? É por isso, inclusive, deixa eu dizer a você aqui logo, então, pastor, por que a Assembleia de Deus cresce tanto e a presbiteriana não cresce como a Assembleia de Deus cresce? É porque para a Assembleia de Deus abrir uma igreja, irmão, não precisa de nada. Precisa de uma porta aberta e bota alguém para ir lá, leigo, um diácono, um presbítero, um irmão que se converteu ontem, não estou sendo metafórico. Um irmão que se converteu ontem, vai lá, abre um trabalho na porta e abrir uma igreja, ali já tem uma igreja, entendeu? Então é por isso que surgem dezenas de milhares, né, aí por aí. Então, por mais que cada pastor local tenha a sua autonomia, no caso de denominações maiores, você tem, em algumas denominações, você tem pastores regionais, né, ele é o responsável por aquela região, e tem também o nacional, né, que esse é o manda-chuva, é o que manda em tudo, né, é o dono de fato, né, é o dono da igreja. Então, a ideia, irmãos, é que todas as decisões, caminhos teológicos, campanhas, quem vai ficar, quem vai sair, quem vai ser mandado embora, quem vai ser condenado, quem vai ser absolvido, a ideia é que tudo depende e passa por essa liderança. Ele até tem outros líderes, até tem outros encarregados, outros obreiros, mas a ideia é que a palavra final é a dele. Esse é o sistema episcopal, né? A palavra final é a dele, né? E ele, por sua vez, deve satisfação a quem? A quem um pastor no sistema episcopal presta conta? Ele presta conta a quem? A Deus. Ou seja, aqui a ninguém. Aqui a ninguém. Entendeu? O dono da Universal do Reino de Deus, ele presta conta a quem? A ninguém. Ele faz o que ele quiser da denominação dele. No Brasil e no mundo. Ele vai prestar satisfação a quem? A ninguém. O presidente da Assembleia de Deus vai prestar satisfação a quem? A ninguém. Entendeu? Então, e assim é o sistema episcopal. Aí você tem o sistema representativo, né, que é o nosso, ou presbiteriano. Aqui uma coisa interessante, né? Então aqui, a ideia é que todos governam todos, né? Aqui no sistema episcopal, a ideia é que um governam todos, mas esse um, ele não necessariamente sai daqui não, viu? Ele não sai daqui necessariamente não. Ele pode vir de fora, ele pode vir... É tanto que essa ideia de pastor presidente, né? Por exemplo, de região e tal, muitas vezes ele não sai da igreja, né? Ele vem de outra igreja,
esses que são donos, por sua vez, e que montaram sua própria denominação, também saíram de outras igrejas, né? Então forma, e que é uma coisa que acontece muito, né? Muito mesmo, né? Pela sede de poder e de querer mandar e ter autoridade. É assim que surgem dezenas de milhares de denominações, de placas de igrejas diferentes todos os dias no nosso país, né? Já o sistema representativo ou presbiteriano, a ideia é que então alguns governam todos. Aqui todos governam todos, né? A decisão vem da congregação. Aqui um governa todos e aqui alguns governam todos. Sendo que estes alguns, eles saem daqui, né? Porque eles são eleitos pelo povo, são representados pelo povo, né? Aí só para ilustrar, exemplificar, vou passar rápido, exemplos, né, de igrejas que adotam esse sistema congregacional, né? Aí tem a própria igreja evangélica congregacional, não sei se os irmãos conhecem, né? Nem sei se tem aqui em Itabuna, mas as batistas, a Igreja de Deus no Brasil, e dentre outras aí, né, que seguem esse sistema congregacional, né, de que a liderança sai, as decisões saem da igreja de um modo geral, né? Então, as mais organizadas, nem todas são assim, tá, irmãos? As mais organizadas fazem isso por meio de assembleias. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, irmãos. Aí depende da autonomia de cada igreja, né? Mas, por exemplo, a gente tem 10 mil reais e a gente precisa decidir se a gente vai trocar o som ou se a gente vai investir em missões. Então, faz uma assembleia e vota. O que a maioria decidir na votação é aquilo que é feito. Inclusive, independente do que pensa e do que acha o pastor da igreja que está ali, entendeu? Ele é mais um voto. Ele também vota, né? Também vota, mas é mais um voto, né? Assim é o sistema congregacional. Muito bem. Então, eu digo aí, que o sistema congregacional é o sistema em que todos os membros da igreja participam diretamente do seu governo. Todas as decisões são tomadas em assembleia local, com a participação de todos os membros. E qualquer problema que exige uma assembleia ou um plebiscito para ser resolvido, né? Não há hierarquia de concílios. Cada comunidade local estabelece suas próprias regras, né? Estabelece suas próprias regras. É por isso que o exemplo que eu dei, né, do que aconteceu na Igreja Batista, né, de ir perdendo essas características, e não há uma liderança, não há uma supervisão, não há uma prestação de contas, então isso pode ir mudando ao longo do tempo, né? Nessa moda, né, da onda aí das churches, né, que surgiram, né? Dessas regras agora, né, que a regra agora não pode mais ter louvor sem apagar a luz, parede preta e não sei o quê. E eu não tenho problema nenhum exatamente com isso, tá, irmãos? Para mim o problema é só... o mundo é muito incoerente, né? Porque veja só, esse mesmo pessoal que é aberto demais, sabe, que tem a visão muito aberta, sabe, muito moderna, era o pessoal que, por sua vez, critica os que são tradicionais demais, os que são históricos. Mas eles também têm a sua tradição, né? E mantêm a sua tradição religiosamente. Quer ver uma coisa? Nessas igrejas é proibido pregar de terno e gravata. Você vê alguém pregando terno e gravata numa igreja dessa? Não vê nem a pau. Está escrito não, mas é uma regra imaculada assim, né? Pré-estabelecida, né? Pré-estabelecida. Na hora do louvor tem que apagar a luz e jogo de luz. Tem que ter. Não pode ter num dia, né? Tem regra? Não, mas consegue perceber isso? Segue uma tradição e segue uma regra, né? Entrando numa incoerência, inclusive, né? Quando critica, por sua vez, aquele lá, né? Mas eu volto a dizer, acho que o problema não está nessas coisas em si, né? Nessas coisas em si. Tem muita questão aí que é questão de gosto, né? Mas o problema está quando a gente olha para isso de modo idolátrico, de modo equivocado, né? Atribui questões espirituais a isso, né? Doutrinárias, né? Quando na verdade não existem, né? Muito bem. Seguindo aqui, eu estou dizendo, olhando aqui, né, para os aspectos negativos, né, desse sistema congregacional, né? Bom, o primeiro deles, eu não tenho dúvida alguma que não é bíblico, né? O sistema congregacional não é um modelo de governança bíblica, né? Em segundo lugar, por mais que haja unidade, né, nem sempre seguir a maioria é a melhor opção. Nem sempre seguir a maioria é a melhor opção, né? Seguir o que a igreja entende, né? O famoso plebiscito, ou o famoso abaixo-assinado, né? Ou vai naquele efeito manada, né? Diante de alguém que se insurgiu com a ideia errada, com a doutrina errada, com o pensamento equivocado, fazendo da forma errada. Não, vamos lá, aí vai, vota, decide, né? Isso está sujeito de acontecer, né? Como o exemplo que eu dei, que aconteceu lá na minha igreja de origem, né?
E para mim o pior de tudo aí, irmãos, é que não há como recorrer a instâncias superiores, né? Como sempre aconteceu na história, inclusive como acontece, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, também acontece, né? Tem como você consultar, né, concílios superiores, apesar de ser um outro esquema aí, né? Muito bem, seguindo aqui, depois das igrejas congregacionais, nós temos as chamadas igrejas episcopais. Aí aqui entra tudo, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, a Episcopal Anglicana, Metodista, aí a Assembleia de Deus também, né? Entra aí também as neopentecostais, né? Internacional da Graça, Renascer, enfim, tudo, né? Essa é a ideia da igreja que é governada por uma pessoa só, né? Eu digo aí, ó, que esse sistema é semelhante a uma monarquia, né? Nele o poder se centraliza nas mãos dos bispos que governam, apoiados na ideia de que são eles os sucessores dos apóstolos. Os sucessores dos apóstolos, né? Eles são os representantes de Cristo. Inclusive, é por isso que a gente entende e diz, sem medo de errar, que o Papa é o anticristo, né? Ou, se você preferir, um tipo de anticristo, né? Porque ele se coloca como esse representante de Cristo, né? Como o vicário de Cristo. Inclusive, tomando para si essa autoridade espiritual. Em muitas dessas igrejas aqui, irmãos, em muitas dessas igrejas aqui, dessas denominações, a palavra do pastor é quase que sagrada. Uma ordem que o pastor dá, uma ideia que ele dá, uma desvirtuar ou ir de encontro ao pastor, é você se levantar contra o ungido de Deus, o anjo da igreja, quer esteja ele certo, quer esteja ele errado, né? Ou seja, é a ideia de alguém quase que inerrante, né? Infalível, né? Que é posto ali nesse patamar de autoridade, uma autoridade que Deus nunca deu a ninguém. Não deu a Pedro, para começar essa história, não deu a Pedro, não deu aos apóstolos, não deu aos presbíteros, mas deu através do seu próprio exemplo, sendo ele o maior exemplo e modelo de servo. Veio para servir, né? Muito bem, seguindo aqui, eu digo, né, que esse aqui eu já falei, muito bem. Os episcopais, então, irmãos, afirmam que Cristo, como chefe da igreja, confiou o governo da igreja direta e exclusivamente a uma ordem de dignatários ou de bispos, né? Considerando estes como sucessores dos apóstolos. Então, é por isso, inclusive, que muitos se veem no direito de se intitular apóstolos, porque entendem que estão dando continuidade àquele ministério apostólico lá. E a ideia aqui, irmãos, isso também acontece nas igrejas onde o pastor vai lá e ele manda, né? É a ideia do seguinte, né? Olha, na igreja você tem o pastor, a figura do pastor, e você tem os demais irmãos, né? Que inclusive muitas vezes é o que acabam vendo, né? Tem um vídeo, né, desses memes aí, né, que alguém pergunta, e você, faz o que na igreja? Não, eu só sou membro mesmo, né? Não, só sou membro, não, eu também sou membro, os presbíteros também são membros, né? Eu gosto sempre de enfatizar isso, né? Nós entendemos que aqueles que são postos na liderança da igreja, eles estão lá, irmãos, e aquilo é apenas uma função que eles estão desenvolvendo. Todos nós somos ovelhas, todos nós somos servos, né? Não existe, grave isso, não existe, biblicamente falando, uma casta, um grupo de membros, um grupo de crentes especificamente, que foram selecionados e separados de modo especial, ou mais importante que os demais. Não existe, irmãos. Não existe. Eu aqui sou tão servo inútil quanto você, e você enquanto eu. A única diferença é que uns foram chamados para o diaconato, outros foram chamados para servir, outros foram chamados para ensinar, outros foram chamados para orar, outros foram chamados para tocar, você entende isso? São apenas funções diferentes, que inclusive é o mesmo que deve acontecer e que acontece, é a mesma visão que se aplica ao casamento. O marido exerce o papel de líder e de governante do seu lar, isso é apenas uma função, ele não é maior ou mais importante diante de Deus, ele é servo, assim como a esposa também é serva, ele serve liderando, a esposa serve se submetendo, os dois são servos, são funções diferentes. Sim, ele tem autoridade, assim como há autoridade sobre aqueles que são lideranças eclesiásticas, mas a ideia é que são servos, não é uma casta, não é mais especial, não é mais importante, não merece uma atenção maior, um prestígio maior, um mérito maior, não é? Isso é episcopalismo. É o que nunca foi estabelecido na Escritura. Nunca foi.
Nunca foi. Isso foi visto equivocadamente lá no Antigo Testamento, certo? Dos sumos sacerdotes e das famílias sacerdotais se verem com esse posto de superioridade. Aí vem o perfeito sumo sacerdote, Cristo. Nascido numa estrebaria, entra num jeguinho na cidade santa e é servo, lava os pés dos discípulos, como com publicanos e pecadores. É esse o modelo de liderança. Muito bem, irmãos. Então, vamos seguir aqui, porque eu digo também que o sistema episcopal, né, ele não é bíblico e certamente é muito perigoso e temerário tanto poder nas mãos de uma só pessoa, né, de um só homem, né, sem contar que se trata de um governo inquestionável e não há como julgar ou punir erros cometidos por tal liderança, né, seguindo esse modelo aí. Muito bem, por fim, nós temos aqui o sistema presbiteriano, né, o representativo, né. Aqui eu cito basicamente a Igreja Presbiteriana do Brasil e dissidências dela, né, que é a Igreja Presbiteriana Independente e a Igreja Presbiteriana Conservadora. Então a ideia aqui é que o povo governa, a igreja governa, a ideia é que os irmãos fazem parte dessa liderança, mas muito parecido como o sistema político nosso, né, num sistema parlamentar, né, um sistema representativo, né. Então a igreja governa, mas de maneira indireta, através dos representantes eleitos em assembleia convocadas para essa finalidade, né? A gente não vai ter tempo de ler esses textos aqui, mas eu coloco aqui que esse sistema representativo, né, a ideia é que os oficiais, então, eles são eleitos e escolhidos pelo povo, são escolhidos pela igreja, de acordo com as características narradas na própria Escritura. Não há distinção, então, de ofício de bispo, pastor, presbítero, né? Também comentei isso. Nós temos aqui também, cumprida ali, né, a ideia da pluralidade de presbíteros de cada igreja. Essa é uma grande vantagem, né, irmãos, de um colegiado de pastores, ou de um colegiado de presbíteros. A possibilidade das decisões serem tomadas de modo coerente e pensado, ela é muito maior e ela é muito mais fácil de acontecer. Por quê? Porque não há uma unanimidade no conselho. Nunca acredite nisso, viu, que há uma unanimidade no conselho. Em conselho nenhum há unanimidade. São pessoas diferentes, de idades diferentes, de formação diferente, de educações diferentes, de famílias diferentes, com condições financeiras diferentes. Mas quando se juntam, né, quando eles se juntam, Deus se utiliza dessa diversidade para trazer o direcionamento para a igreja. Sempre vai ter um que vai ponderar, vai pensar por outro lado, vai colocar uma coisa, vai questionar outra, né? Então é essa a vantagem, né, desse sistema de governo, né? A ordenação, né, desses oficiais, né, é um ato do presbitério, né, ou do concílio, né, no caso dos pastores, né? Por exemplo, isso é outra coisa, né? Como é que surge um pastor na igreja? Como é que surge um pastor numa igreja episcopal, por exemplo, né? Como é que surge um pastor? Surge das variadas formas. Primeiro, que ele mesmo pode dizer que ele é pastor, e ele só pega o título, abre uma igreja e ele já começa pastor dali, né? Ou então, isso pode ser um cargo político. Tristemente, acontece muito, principalmente nas denominações grandes, de ser um cargo político, né? Que passa de geração em geração, sabe? Que depende da família, entendeu? O avô era pastor, então o filho vai ser pastor e o neto vai ser pastor, entendeu? Aqui não, né? Aqui a ideia é que, inclusive, os pastores são escolhidos pela igreja. Então, por exemplo, se alguém aqui hoje, um dos nossos jovens, dizer, eu quero ir para o seminário, ele vai passar por todo um processo e, se seguir à risca, antes dele ir para o seminário, ele vai passar pelo menos 2 anos sendo testado. E é a igreja que vai dizer, juntamente com o conselho, se ele tem chamado para ser pastor ou não. Porque a ideia é que o pastor tem que ser reconhecido pela igreja e não por ele mesmo. Entenderam? Então, por isso, aqui, a vantagem também desse sistema, né? Essa ordenação acontece pelo presbitério. E no caso dos oficiais, né, presbíteros e diáconos, da mesma forma, é a igreja que escolhe, não é ele que se escolhe, e não é ele que se intitula, ele é ordenado, né? Ali em posição de mãos, foi o que aconteceu com os diáconos e os nossos presbíteros, e eles são, então, eleitos, né? Uma das grandes vantagens, irmãos, é possível, então, nesse sistema de governo, é possível apelar para a Assembleia de Presbíteros. Então, se os irmãos entendem que algo está errado na igreja, que algo não deveria acontecer, e os irmãos têm a obrigação
A gente vai falar isso em outra aula, mais especificamente, sobre os direitos e deveres, né, dos membros. Mas você tem a obrigação de levar isso ao conselho da igreja, né, para que o conselho resolva, para que o conselho tome essa decisão. Mas não apenas isso, irmãos. Porque a igreja presbiteriana ainda tem se mantido firme e fiel, apesar dos muitos intempéries e dos muitos que querem trazer grandes mudanças, por conta do nosso sistema de governo. Lembra do exemplo que eu dei lá, do pastor da Igreja Batista, que eu nasci e me criei? Eu nunca poderia ou conseguiria fazer isso aqui. Digamos que eu chego aqui no domingo de manhã e digo, irmãos, olha, é o seguinte, quarta-feira vamos fazer aqui o culto da libertação, e a gente vai clamar aqui pelo batismo com o Espírito Santo, seguido do dom de línguas. E aí começa a ter aqui, revelação e línguas. Rapaz, tem data e hora marcada para acabar essa farra. Não é não, seu Gilberto? Porque logo isso ia chegar aos ouvidos do presbitério. O que é o presbitério, pastor? Deixa eu adiantar aqui porque nossa aula já foi, né? E misericórdia. Olha só, a igreja presbiteriana funciona assim, então, ó. A igreja local, ela tem sua autonomia também, né? Nós temos as sociedades internas, e as sociedades internas têm um determinado poder de decisão. Então, por exemplo, a nossa UMP, União de Mocidade Presbiteriana, eles querem fazer um acampamento. Eles não precisam pedir autorização ao conselho para fazer um acampamento, nem a igreja, porque eles têm uma determinada autonomia para fazer aquilo que eles querem. Submetido, portanto, também num sistema representativo, a sua diretoria. Nós temos lá presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, certo? Que percebe que funciona também como um conselho. São eles que decidem, que definem os rumos que a sociedade interna vai tomar. Estas, por sua vez, estão submetidas à junta diaconal e ao conselho da igreja, certo? Ao conselho da igreja, né? Que forma a igreja. A igreja e o conselho da igreja, e por sua vez a junta diaconal e as sociedades internas, estão submetidas ao presbitério. O que é o presbitério? O presbitério é uma junção de igrejas, hoje pelo menos 5, né? Ou 3? Mudou recentemente, né? 5 igrejas. Estava para mudar para 3, mas não mudou. Pelo menos 5 igrejas formam um presbitério, certo? Pelo menos 5 igrejas formam um presbitério. Dentro desse presbitério também tem uma diretoria eleita, um presidente, um vice-presidente, secretário executivo, tesoureiro, e eles vão gerir as igrejas do presbitério. Então, nós temos uma constituição que deve ser seguida, temos uma forma de culto que deve ser seguida, temos uma teologia que deve ser seguida. E o presbitério, por sua vez, supervisiona as igrejas que estão abaixo da sua jurisdição, né? Abaixo da sua responsabilidade. Os presbitérios, por sua vez, são jurisdicionados pelo sínodo. O sínodo já é uma região maior, né, que abrange pelo menos 3 presbitérios. Logo, no mínimo, 15 igrejas formam um sínodo, certo? E os sínodos, por sua vez, se submetem ao Supremo Concílio. O Supremo Concílio é a liderança nacional, né, que hoje está com o presidente o reverendo Roberto Brasileiro, há pouco tempo, e também tem a sua diretoria, né? E essa, por sua vez, gera os sínodos e os presbitérios. E é por conta desse sistema de governo, irmãos, que a igreja ainda tem se mantido aí firme e fiel, né? Então, as decisões maiores que abrangem os rumos que a nossa igreja vai tomar, são tomadas aqui, no Supremo Concílio, que se reúne de 4 em 4 anos, com representantes de cada presbitério. É um concílio com mais de 1.500 delegados, né? Então, daqui sempre vai. Por exemplo, ano que vem tem reunião do Supremo Concílio. Então, vão 2 pastores e 2 presbíteros do nosso presbitério, né, daqui presbitério de Itabuna, para essa reunião lá, votar e decidir os rumos da igreja. Entendeu? Então, é a igreja que define, e é a igreja que decide isso, principalmente diante de questões novas, né, que vão surgindo, né? Então, por exemplo, com o advento do feminismo, começou-se a levantar um problema que não existia até 40 anos atrás. 30 anos. Talvez 20. Até 20 anos atrás, irmãos, ninguém discutia se mulher deveria ou não deveria ser ordenada pastora. Nenhuma denominação discutia isso. Há 20 anos não se questionava se mulher deveria ser diaconisa ou presbítera. Não existia esse problema.
Os irmãos que estão aqui, que são desse período, sabem disso. Não existe esse problema. Isso é um negócio novo, trazido pelo feminismo, que adentra a igreja. Recentemente, a Igreja Presbiteriana do Brasil teve que tomar decisões em relação a isso. Por quê? Porque nós temos, infelizmente, inclusive levantado por pastores, são os feministas, que querem, né, que mulheres sejam ordenadas diaconisas, presbíteras. De vez em quando sobe documento lá, uma proposta. Se a maioria aqui decidir isso vai passar a ser válido? Passa a ser válido. Passa a ser válido. E isso desce para todos os demais, né? Para todos os demais. Mas por enquanto a igreja tem se mantido fiel, não só em relação a essa questão, mas em relação a outras coisas. Recentemente nós tivemos que nos posicionar. Recentemente eu digo assim, né? Diante dessa polarização chata que a gente tem enfrentado na política, a igreja precisa se posicionar, por exemplo, em relação a cristãos, né, ligados a partidos ou a movimentos ou a identidades que vão de encontro à Escritura, né? Então tem que se manifestar contra aborto, por exemplo, né? O que é que nós pensamos sobre aborto, né? Mesmo em casos de estupro, por exemplo, a igreja presbiteriana entende que é possível fazer o aborto? Não, entendemos que não. Aborto é aborto, morte é morte, e nós, entendeu? Então a igreja decide, toma essas decisões, né? E isso vai caindo, né, para as instâncias inferiores. O conselho tem poder de decisão? Tem. Então o conselho tem um poder de decisão. É por isso que você também encontra algumas igrejas presbiterianas que são tão diferentes de outras. Não precisa nem longe. Talvez aqui mesmo em Itabuna, você entra numa igreja presbiteriana e depois entra em outra, você vai achar que são duas denominações diferentes. Mas não é. E acredite, essas diferenças, que geralmente são litúrgicas, arquitetônicas, sabe, são superficiais, são diferenças que cabem diante dos rumos que o pastor e o conselho da igreja toma e decide. Entendeu? Então o conselho aqui, juntamente com o pastor, independente de quem seja ele, tem determinada liberdade para tomar determinadas decisões para a igreja local. Outras não. Outras decisões dependem de instâncias superiores. São decisões que são tomadas pelo presbitério, pelo sínodo, ou mais especificamente pelo Supremo Concílio. Deixa eu ver aqui o que mais, irmãos. Eu estou acabando já. Olha só, deixa eu mostrar aqui a vocês rapidamente. Eu comentei com os irmãos, aqueles que não tiverem, né, a Constituição, nunca leram, né? Principalmente você, pastor, misericórdia, eu estou aqui há décadas nessa igreja, nunca li a Constituição da minha igreja, nunca li o manual da minha igreja. Me manda mensagem, eu lhe mando no WhatsApp, tem arquivo em PDF, de domínio público. É muito interessante para você ler, conhecer o zelo, o cuidado que tem a nossa igreja nesse sentido, né? Olha só, para a gente encerrar, olha só o que diz a nossa Constituição acerca da igreja, né, e do governo da igreja. Lá no artigo 3 ela diz assim, o poder da igreja é espiritual e administrativo, residindo na cooperação, isso é, nos que governam e nos que são governados. A autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em assembleia para. Então a assembleia se reúne, né? Pastor, por que não tem assembleia? Nós temos. Mas é porque boa parte das decisões da igreja, decisões do dia a dia, elas são tomadas pelo conselho. É por isso que o conselho se reúne no mínimo uma vez no mês, às vezes mais, né? Para tomar essas decisões, né? Mas cabe à igreja, por exemplo, não cabe ao conselho. O conselho não tem poder de decisão para eleger pastores, oficiais da igreja, ou pedir a exoneração dele. Pronunciar-se a respeito dos mesmos, bem como sobre questões orçamentárias, administrativas, quando o conselho o solicitar, né? E também deliberar sobre questões ou alienação de imóveis e propriedades, tudo de acordo com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos concílios pendentes. Então, por exemplo, se a gente decidir, a gente quer vender esse imóvel aqui, comprar um ali na esquina, o conselho não pode tomar essa decisão, entendeu? Vamos vender a casa pastoral e comprar um terreno aqui. Essa decisão só pode ser tomada se os irmãos, membros comungantes, que fazem parte do rol de membros, reunidos, não é, com o quórum mínimo, né, votar, se a maioria votar e decidir fazer isso, faz, entendeu? Se faz isso. Senão, não. A autoridade dos que governam, é de ordem jurídica.
É de ordem quando exercida por oficiais e individualmente na administração dos sacramentos e na impetração da bênção pelos ministros e integração dos concílios. Tá, isso aqui, muito bem. Tá, deixa eu só concluir então com isso aqui, olha só. Quais são os aspectos negativos, né? É perfeito o sistema congregacional presbiteriano? Não, não é não. Nós corremos o risco de acontecer a politicagem. É um risco que corre. Não é um risco que está inerente, né? Não deveria acontecer. Acontece porque nós somos pecadores, né? Acontece que nós somos pecadores. Ou você que é presbiteriano antigo, nunca viu ninguém fazendo boca de urna para votar em tal presbítero, votar em tal diácono, não votar em tal pastor. Não deveria acontecer, mas acontece. Coisa que não acontece, né, num sistema congregacional ou presbiteriano, né? A liderança não é escolhida pelo povo, né? Mas aqui sim, entendeu? Então, é uma das desvantagens, digamos assim, né, que podem surgir no sistema representativo. Outra desvantagem, a burocracia e a lentidão decisória. Né? Eu admito, sem problema algum, isso é algo que acontece mesmo. Então, por exemplo, se a gente quiser tomar alguma decisão aqui que depende do presbitério, os irmãos aí, pronto, a UMP quer solicitar uma verba ao presbitério para fazer uma atividade com todos os jovens aqui da região. Aí eles escrevem uma carta, vem para o conselho da igreja, aí o conselho da igreja encaminha essa carta para o presbitério. Só que o conselho da igreja só vai decidir sobre essa questão quando tiver uma reunião. Essa reunião pode ser daqui a 30 dias, entendeu? Aí o conselho reúne, toma essa decisão, vai para o presbitério. O presbitério vai tomar a decisão só quando se reunir também, que pode ser daqui a 3 meses. Aí eles reúnem e só lá vai sair a deliberação para dizer se pode ou não pode fazer, entendeu? É burocrático? É. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. É muito melhor do que deixar a decisão na mão de um só. É a certeza de que a coisa vai ser bem feita, vai ser pensada, vai ser, entendeu? Eu acho que às vezes poderia ser menos burocrático. É possível que a gente dê mais celeridade às coisas, tem muita gente séria já questionando e vendo essas questões. Uma das formas é digitalizar tudo, né? Tornar as coisas mais rápidas, mais hábeis, né? Mas de fato é uma das desvantagens, é uma das desvantagens, dos pontos negativos, né? Essa questão burocrática que de fato acontece. Mas acredite que é necessário. Eu gosto de exemplificar isso com uma fila. Fila é um negócio burocrático, não é? Se você chega, tem uma fila lá no banco. Você chega, você tem que ficar onde? Você é o último da fila, né? Já pensou se não existisse a burocracia da fila? E fosse no grito, na força? Quem tem mais força, quem chegar primeiro, quem tomar a frente, não. A burocracia às vezes é necessária e ela é boa nesse sentido, né? Então, eis aí as desvantagens disso, né? Mas quais são as vantagens, irmãos? E com isso eu encerro. Prometo. Quais são as vantagens, né, desse sistema? O equilíbrio de poder. O sistema representativo evita a autoridade centrada em uma só pessoa. Eu não tenho poder de decisão para nada, irmão, sozinho. Ou tenho, mas ele é muito limitado, não é? Se abrir o grupo do conselho, vai ter várias coisas lá, né, irmãos? Constante, irmão, surgiu isso aqui, vamos fazer. Irmão, surgiu aquilo lá, vamos fazer. Inclusive, não é incomum a igreja, o conselho, tomar rumos que o pastor discorda, que o pastor acha que deveria ser outro caminho. E graças a Deus que é assim, porque não depende só de mim. Depende de outros 5 homens com suas experiências, com suas características, com o consenso entre eles. Entende isso? Então, esse equilíbrio de poder acontece. Uma outra vantagem é essa supervisão mútua, né? Irmãos, quantos escândalos financeiros nós temos nas mais variadas denominações. Gente roubando o dinheiro da igreja. Deixa eu lhe dizer como é fácil se eu quiser roubar dinheiro da igreja aqui. Se eu quiser roubar dinheiro da igreja, eu tenho que convencer o tesoureiro primeiro, porque eu nem pego no dinheiro da igreja, nem quero. Às vezes, irmão, vem pastor, vim pagar não sei o quê, bota isso aqui, está repreendido em nome de Jesus. Sai daqui com esse dinheiro. Vai lá falar com o tesoureiro. Não quero pegar dinheiro da igreja, eu não pego dinheiro da igreja. Nem sei. Eu tenho que convencer o tesoureiro. Mas eu não tenho que convencer só o tesoureiro, porque o tesoureiro presta contas de todo centavo que entra e sai ao conselho da igreja. Então, se eu quiser roubar a igreja, eu tenho que convencer o tesoureiro e mais 5 irmãos. Mas não só isso, depois que eu convencer esses 5 irmãos aqui, no final do ano a igreja presta conta de todo o dinheiro que entra e sai. Então você consegue perceber, graças a Deus, e não é por mérito nosso não, tá? Não é porque a gente é muito santo não. É o sistema de governo que a gente entende ser bíblico, proporciona isso, essa prestação de contas, essa supervisão mútua, entendeu?
tudo que entra e sai, irmãos, aqui a gente presta conta ao presbitério. O presbitério sabe qual é o percentual de dizimistas, da quanto a gente arrecada, quanto entra e quanto sai. E isso torna a coisa transparente, né? Transparente. Temos aí também ainda, né, Cirilo, a comissão de exame de contas, não é? Que é 3, 4 irmãos que são chamados e que formam uma comissão para avaliar essas finanças antes dela ir para o conselho. Porque nesse sentido o conselho pode ser suspeito também, né? Então pega irmãos que nem faz parte da liderança para avaliar isso. Diga, Cirilo. Isso porque nesse sistema, né, de submissão de igrejas, né, de confederação de igrejas, né, nós contribuímos para os trabalhos de um modo geral, né, das igrejas da região e do país de um modo geral, né? Por exemplo, acho que os irmãos sabem disso, né? Nós enviamos 10% Supremo 10% do que a gente arrecada, a gente envia para o Supremo Concílio, e para o presbitério são 5% para o presbitério local aqui, né? Muito bem, olha só, então eu disse que vantagens são o equilíbrio de poder, a supervisão mútua, a disciplina bíblica organizada. Então, de vez em quando surge, irmãos, pastores ensinando coisas que não tem nada a ver com a nossa doutrina. E se denunciados, eles têm que parar, têm que mudar, têm que ensinar diferente. Ou sai da igreja. Atribuem ao reverendo Boanés Ribeiro, mas o Roberto Brasileiro vive repetindo essa frase, né? De que, olha, ninguém é obrigado a ser presbiteriano. Mas se você decidiu ser, então seja de verdade. Então seja, não dá para você estar aqui, ser presbiteriano e querer agir como agem os batistas, estar aqui na igreja presbiteriana e querer agir como agem os assembleanos. Não, você está numa igreja que é muito clara, inclusive. É por isso que a gente tem tanto cuidado ao receber novos membros. Em boa parte das denominações, irmãos, o povo tem pressa em receber. O indivíduo chega hoje, amanhã ele é batizado. Aqui você passa pelo menos 6 meses para ser recebido como membro. Porque a gente quer ter certeza de quem é você, e a gente quer que você tenha certeza quem somos nós. Saber onde você está entrando. É por isso que tem essa cautela, tem esse cuidado, entendeu? A disciplina organizada, né? Temos aí a representatividade, né? Existem algumas falácias, né? Algumas falácias e algumas mentiras, muitas vezes, que a gente ouve até nas 4 paredes da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Porque só gente rico pode ser presbítero. Já ouviram isso aí? Só quem tem dinheiro pode ser presbítero. Mas são vocês mesmo que estão elegendo. Porque ninguém força ninguém a votar em ninguém. Certo? Se houver uma forçação de barra para votar num irmão e outro, se houver uma apelação, uma boca de urna, o voto é secreto. Você anota no papel, marca quem você quiser ali. Então, aqueles que são eleitos pela igreja são diretamente representantes da igreja. É aqueles a quem a igreja olha, observa, entende, vê, né? E vota, né? Ou pela sua manutenção, né? Ou pelo seu ingresso ali, né? Uma outra vantagem, irmãos, desse sistema é a continuidade doutrinária, né? A continuidade doutrinária. Nós temos um sistema de doutrina que está ligado diretamente a esse período da reforma, aos reformados, né? Ligado a essa base doutrinária sólida, forte, escriturística, não é? Histórica, e isso também é uma vantagem. Além disso, a proteção contra abusos pastorais, não é? A proteção contra abusos pastorais. Nós vemos aí as coisas mais esdrúxulas acontecendo, né? Há pessoas que se alvorem da autoridade eclesiástica fazendo coisas torpes, enganando, corrompendo, né? Não, aqui, diante de algo que eu faça que fuja das escrituras, das doutrinas bíblicas, da Constituição, logo o conselho chama. Ou chama individualmente, ou chama um presbítero, pastor, isso aqui não está legal não, vamos por aqui. Entende isso? Por conta dessa proteção, né? Diante dessa autoridade, né, que há sobre o pastor da igreja, né? Uma outra vantagem, irmãos, é o apoio fraternal das igrejas, né? Nós temos ligação com outras igrejas, né? Aqui com as igrejas do nosso presbitério, com as igrejas do sínodo, né? Há essa tentativa constante, né, das igrejas serem próximas umas das outras. A gente vê muito isso acontecer nas federações de sociedades internas, né? Para quem não sabe, a federação é formada pelas sociedades internas de cada igreja, né? Então, todas as UMPs, todos os jovens das igrejas presbiterianas formam uma federação da mocidade, né? E você também, na escala disso assim, você tem
a sinodal, né, que é do sínodo, e a nacional, que envolve todo o país, né? Uma outra vantagem disso são os processos claros, né, para ordenar e examinar seus líderes, né? Os líderes aqui não são auto-intitulados, mas eles são escolhidos pela igreja, e isso promove o cuidado pastoral de um modo geral com os irmãos. Queridos, é isso. Peço perdão aí por avançar alguns minutinhos, mas acho que era importante compartilhar essas coisas. Se os irmãos tiverem dúvidas, quiserem material nesse sentido, eu estou à disposição, tá bom? Principalmente aos novos membros, aos irmãos que estão chegando de outras denominações. Os irmãos vão ouvir isso de outras formas, principalmente lá na classe de novos membros, e tanto eu quanto o conselho está à disposição nesse sentido. Eu queria só concluir, irmãos, trazendo uma aplicação para nós de um modo geral. Nós cremos e entendemos que a nossa igreja é liderada pelo próprio Senhor. É o Senhor quem lidera, Ele é o pastor da igreja, Ele é quem cuida da igreja. Mesmo diante das falhas e limitações dos líderes que aí estão, do pastor e do conselho da igreja. Nesse sentido, é dever da igreja, dos irmãos como membros, sustentar essa liderança em oração. Então ore por eles, para que eles, em primeiro lugar, permaneçam fiéis à Escritura. Permaneçam fiéis à palavra. Se eles permanecerem, se nós permanecermos fiéis à Escritura e à palavra, já evitamos o cometimento de muitos erros. Ore para que o Senhor nos dê força, fidelidade, sabedoria, motivação. O ministério pastoral, o ministério de presbítero, de diáconos não é fácil, né? Muitas vezes os irmãos desanimam, esmorecem, se entristecem, se sobrecarregam, né? Então orem por eles, tenham misericórdia, tenham piedade desses irmãos, antes de julgá-los tão rapidamente. Muitas vezes, e não tem como, né? Eu falava isso com o conselho esses dias. O conselho não tem que, o conselho, a junta diaconal, aquele que foi posto como liderança da igreja, não tem que se incomodar com pedradas, né? Pedradas virão, e é assim mesmo. É assim mesmo, tem que ter as costas largas, pronta para receber, não é? Diante dos irmãos que agem com imaturidade, com infidelidade, com maldade, por inocência, por ignorância, né? Mas evitemos isso, irmãos, orem. Nós erramos sim, e somos membros como os irmãos, e os irmãos podem, viu, chegar para mim, para a junta diaconal, para o conselho, e questionar, conversar. Lembre-se disso, nós não somos seres intocáveis, não somos uma caixa que está acima, muito pelo contrário, a Bíblia diz que a gente tem que estar abaixo de vocês. Nós estamos aqui para servir os irmãos, para servir a igreja. É esse o espírito. E por último, orem para que Deus levante novos homens. Novos homens para servir. A igreja precisa formar novos presbíteros, novos pastores, novos diáconos. Então orem pelos homens que aí estão, para que eles acordem, estejam atentos e alertas para isso. Não neguem diante da convocação, não neguem diante do chamado, e para que eles levantem outros. E assim o Senhor segue cuidando e protegendo a sua igreja. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu direcionamento e Tua liderança sobre nós. Nós Te louvamos, Deus, pela vida da nossa igreja. Obrigado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Ó Deus, pelo modo como o Senhor trouxe o Evangelho por meio dessa denominação. E, Deus, destes irmãos há tantos anos, Deus, que o Senhor continue fortalecendo essa igreja, esses amados irmãos e o Teu povo, que possamos continuar, Deus, sermos conhecidos, ó Deus, pelo povo que insiste em perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que o Senhor, Deus, nos dê fidelidade, integridade, ó Deus, que sejamos submissos àqueles a que o Senhor tem posto como liderança em nossas vidas, e que essas lideranças, por sua vez, sejam fiéis, sirvam, Deus, ao Teu povo e à Tua igreja, como o Senhor veio para nos servir. Dá-nos agora, Deus, uma tarde de paz e descanso em Tua presença, trazendo-nos logo mais para o culto à noite, quando iremos celebrar a ceia do Senhor. Dá-nos, Deus, um dia do Senhor de paz e de descanso, em nome de Cristo Jesus, que Te oramos. Amém. Bom, em paz, irmãos, bom dia do Senhor a todos, à noite estaremos aí.